rede internacional que junta movimentos de vários países, mas que tem exatamente esta ideia de transformação, mas não apenas do ponto de vista do debate teórico, mas da experimentação, isto é, da concretização de casos concretos de experimentação de mudança. Muitos falham, muitos têm algum sucesso, provavelmente nenhuma destas experimentações terá 100% de sucesso, mas é assim que nós aprendemos, é assim que nós vamos mudando. É evidente que o mundo não muda com um mero somatório de experimentações pontuais. Ninguém tem essa ideia, porque a grande mudança é sempre uma mudança estrutural, e a mudança estrutural não se faz somando pequenas experimentações urbanas. Mas as experimentações urbanas são muito importantes para o cotidiano das pessoas e para mostrar que é possível mudar. Bom, então, como construir agendas urbanas transformadoras? Eu identifiquei aqui 4 passos, porque estes 4 passos incluem um debate teórico-ideológico, que é importante, e depois aspectos, digamos, mais pragmáticos. O primeiro passo é aquilo que eu referi, a necessidade de nós superarmos falsas dicotomias, já vou dizer quais. Nós hoje já vimos, e ontem também, como nós estamos muito formatados a pensar a partir de dicotomias. Dá jeito, não é? Nós fazemos sempre o mesmo. Primeiro invocamos as dicotomias, o urbano, o rural, cidade, campo, todas as outras dicotomias, e depois dizemos, elas não servem, elas são limitadas, nós já estamos para além das dicotomias. As dicotomias ajudam-nos a pensar. Mas assim como nos ajudam a pensar, elas ajudam-nos também a superar as próprias dicotomias. Superar falsas dicotomias é, portanto, para mim, o primeiro ponto, e como verão, o ponto de partida para um debate que eu acho que nós temos que ter na academia e que ainda não tivemos. Quais são essas 2 falsas alternativas? Por um lado, eu coloquei aquilo que designei por ortodoxias da racionalidade técnica e da eficiência, e do outro lado, coloquei aquilo que designei pelas ortodoxias do antagonismo violento. Vamos ver a primeira, que é aquela que todos nós conhecemos e que, no fundo, de que todos falaram. Esta ideia de que está muito generalizada e que é dominante, de facto, de que os problemas fundamentais da sociedade se resolvem através do conhecimento técnico ou científico e através de mais participação e melhor comunicação. Isto é, e o conhecimento técnico ou científico, mais participação, melhor comunicação, levariam à erradicação do conflito e levariam a soluções por consenso, esta obsessão do consenso, que é uma obsessão que ganhou um peso muitíssimo relevante dentro destas ortodoxias da racionalidade técnica e da eficiência. Aliás, consenso e inevitabilidade são 2 palavras que vêm cada vez mais associadas. Por exemplo, nas políticas da austeridade, faz parte da narrativa das políticas da austeridade esta ideia da inevitabilidade. É mau, mas não há alternativa. Não é? Isto é inevitável, tem que ser assim. E a partir da inevitabilidade criam-se consensos. Ou seja, despolitiza-se a questão. Não é? E, portanto, esta primeira família, porque depois há famílias diferentes, apesar de tudo há umas mais sofisticadas e outras mais primárias, mas neste conjunto de ortodoxias da racionalidade técnica e da eficiência, o que nós temos, o resultado final, para aquilo que me interessa aqui, são as políticas sem política. Isto é, não há uma questão política. Há políticas, vamos resolver políticas, há políticas mais eficazes, menos eficazes, políticas mais eficientes, políticas menos eficientes. Voltemos atrás, o foco nos instrumentos. Não falamos nas finalidades, não falamos em novos valores. Falamos um pouco nos processos, apesar de tudo, a participação, mais participação, falamos nos instrumentos, mas esta ideia de que as boas políticas são políticas despolitizadas. Esta é uma ortodoxia.
Mas temos uma outra ortodoxia, que junta coisas muito diferentes, e custa-me um bocadinho juntar, peço desculpas, estou a ser um pouco injusto, mas junta, quer as visões mais, não sei bem qual é o adjetivo, bom, nós sabemos o que foi o chamado socialismo real, não é? Junta experiências desse tipo, mas hoje junta uma outra coisa que é completamente diferente, que é o confronto, que nós na Europa vivemos muito, como se compreenderá, do Daesh e desta relação não é entre islâmicos e não islâmicos, porque Daesh é um subconjunto, um pequeno subconjunto dentro do mundo islâmico, mas são as ortodoxias do antagonismo. Porquê? Porque veem no antagonismo uma fonte de identidade e de hegemonia sobre os outros e, portanto, têm que absolutizar esta ideia de conflito. Ou seja, enquanto que a primeira família de ortodoxias coloca no centro, tem esta obsessão pelo consenso, estas outras ortodoxias colocam no centro a ideia de dissenso. E só há dissenso. Não há outra coisa que não dissenso. E, portanto, o dissenso significa que nós e eles e uma parte ganha. E neste caso nós temos a política sem políticas. Não vale a pena ter políticas, porque não é uma questão de políticas, é uma questão de política. Ganha um lado contra o outro. Bom, como separar esta falsa alternativa? E é sobre isso, no fundo, é basicamente sobre isto que eu vos gostaria de falar. Há um debate teórico que tem vários autores de referência que, aliás, não concordam entre si. Isso é interessante. Enfim, para quem se interessa mais por estas questões, a Mouffe, o Rancière, o Zizek, para dar apenas 3 exemplos, são 3 autores que não têm a mesma opinião, mas permitem alimentar esta discussão sobre aquilo que se tem vindo a chamar o pluralismo agónico. Mais uma palavra, peço desculpa, mas às vezes temos que introduzir palavras novas. Pluralismo agónico, gerir democraticamente antagonismos políticos. Isto é, como é que nós fugimos, quer da obsessão do consenso, que é uma ficção, quer da absolutização do dissenso, que tem um efeito perverso e enorme. E é isso que a ideia de pluralismo agónico pretende, é uma contribuição, pretende tentar resolver. Em primeiro lugar, dizendo que é tão importante a política como as políticas. E dizendo que nós precisamos de política e que nós precisamos de políticas. Não há política sem políticas, não há políticas sem política. E a política, como está ali referido, é o lugar das diferenças irreconciliáveis, porque na política há projetos diferentes. Há projetos diferentes, porque na política há diferenças irreconciliáveis e a política significa reconhecer que os antagonismos são constitutivos da vida social. Isto é a política. Mas depois temos ao lado as políticas. E as políticas, reconhecendo que não há políticas apolíticas, isto é, que não há políticas sem política, as políticas são o lugar onde nós podemos desenvolver práticas e procedimentos no cotidiano, como eu digo aqui, de cocriação democrática, de soluções compartilhadas e de soluções sob controle democrático. E por isso, a oposição entre ou obsessão pelo consenso ou absolutização do dissenso, o que nós temos aqui é uma gestão entre o dissenso político que tem que existir porque há projetos políticos diferentes e o compromisso concreto em torno de casos concretos, em torno de problemas concretos e para territórios também concretos. É evidente, esta gestão entre o dissenso na política e o compromisso das políticas é complicadíssimo. Nós temos uma tensão permanente e temos uma negociação permanente. Mas é apenas esta relação que nos permite ter
política com políticas e políticas com política. Um parênteses para dar o caso de Portugal. Neste momento, nós temos um governo há um ano. Um governo que há um ano era impensável. Nós tivemos eleições. Ganhou a direita. Mas teve, não me lembro quanto, mas ganhou, mas teve uma votação baixa. Isto é, não conseguiu formar o governo. E então, pela primeira vez na história, em Portugal, os inimigos, os grandes inimigos, que são os partidos da esquerda, não é? Porque todos saíram de outros, não é? O Partido Socialista, o Partido Comunista, o chamado Bloco de Esquerda, que é constituído por ex-maoístas e ex-trotskistas, os vários partidos de esquerda juntaram-se e fizeram isto. Eles não sabem o que é pluralismo agónico, ninguém sabe o que é. Mas o exemplo é exatamente este. E a mensagem que passaram foi a seguinte: não, nós, do ponto de vista político, temos projetos políticos diferentes. E não vamos prescindir disso. Temos diferentes ideias sobre o que é a União Europeia, sobre se deve existir o euro ou não, uma moeda comum. Temos ideias muito diferentes sobre muitos aspectos, mas nós definimos um compromisso muito claro em torno de quê? Em torno da rejeição da política da austeridade, em torno desta ideia fundamental que é melhorar o cotidiano da vida dos portugueses. É esse o nosso compromisso. Nós não prescindimos das nossas diferenças, mas nós tecemos um compromisso em torno destas questões. E o atual governo é um governo minoritário do Partido Socialista, mas com apoio parlamentar, e vive exatamente nesta tensão e nesta negociação permanente. E no início toda a gente dizia: este governo não dura um ano. Já vai um ano, já está neste momento a aprovar o orçamento para o segundo ano, e na verdade agora todos reconhecem que muito provavelmente este governo vai existir 4 anos. Bom, eu não estou aqui para discutir o governo em Portugal, estou apenas a exemplificar aquilo que é esta ideia do pluralismo agónico, em que precisamos de política com os seus dissensos estruturais, mas precisamos de políticas com os seus compromissos inevitáveis. E dizer que é possível, sendo difícil, que é possível articular estas duas componentes. Ora, se há espaço político para o pluralismo agónico, é nas cidades. Por razões óbvias. Porque é nas cidades que estão as grandes forças transformadoras, e, portanto, é aí que o pluralismo agónico se pode constituir como fonte de um poder que seja disruptivo, que seja positivo e que seja transformador. Ou seja, aquilo que eu estou aqui a defender é olharmos para as cidades como espaços políticos de agonismo democrático. O que é isto? É apenas uma frase académica bonita, até nem se percebe, não é? Se eu disser isto, ninguém vai entender o que é. As cidades como espaços políticos de agonismo democrático. Mas é mesmo isso. E eu acho que é um debate que vale a pena nós termos. Tem sentido dizer isto? Tem sentido nós tentarmos transformar as cidades, as nossas cidades, em espaços políticos de agonismo democrático? A partir de novas práticas discursivas e também materiais que sejam transformadoras? A partir de experimentação de futuros desejados? Como eu disse, são experiências pontuais, é verdade. Não resolvem nada de estrutural, é verdade. Mas mudam a vida do cotidiano das pessoas e mostram que é possível fazer coisas diferentes. E se é possível fazer coisas diferentes, podemos talvez multiplicar essas experimentações. E por isso, nesta ideia do pluralismo agónico como fonte de poder disruptivo, positivo e transformador, esta ideia ou este objetivo de co-criar aspirações coletivas sobre o bem comum e sobre o viver em comum é fundamental. Essa é a grande diferença, também a grande dificuldade, em relação aos tempos, não vou dizer saudosos, mas em relação aos tempos em que nós anunciávamos o futuro e sabíamos o caminho para o futuro. O caminho era complicado e nunca mais chegávamos a esse futuro, mas nós prefigurávamos o futuro.
Isso não existe hoje. Não existe hoje. E, portanto, o que tem que existir é a força, a vitalidade, a visão estratégica, a visão política de co-criar, porque não há um grupo que diz ao outro o que é, co-criar aspirações coletivas sobre o bem comum e sobre o viver em comum. E como eu dizia, provavelmente as cidades, por razões mais ou menos óbvias, são o espaço político para, a partir desta ideia de agonismo democrático, nós começarmos a abrir espaços de experimentação, espaços de respiração democrática, onde libertamos esta força e provavelmente podemos começar a construir agendas transformadoras e progressistas. Bom, e chegamos ao último e ao quarto passo, porque é bom que nós olhemos para nós próprios. Nós temos responsabilidade nisto. Isto que eu estive a dizer é para nós. Aliás, porque os outros não entendem. Então, isto é para nós, e é para nós retirarmos ilações. Implicações para uma agenda de pesquisa sobre imaginar e construir novos futuros urbanos progressistas. Se esta é uma ideia, se este é um objetivo, se este é um tema de debate, bom, então, vamos pensar sobre ele. Que contributo podemos nós dar para esta agenda de pesquisa, para uma agenda de pesquisa sobre imaginar e construir novos futuros urbanos progressistas? Quais são os temas prioritários? Quais são as metodologias que nós podemos utilizar? Quem é que nós devemos envolver? Bom, há toda uma questão, agora não vou dar exemplos, mas há toda uma questão, há todo um conjunto de questões que estão já a ser debatidos e no âmbito, por exemplo, daqueles dispositivos ou exercícios sobre futuros urbanos, é isso que está a ser feito. São laboratórios, em certa medida são laboratórios de ideias, mas são laboratórios de ideias envolvendo quem está no terreno, tentando perceber como é que podemos construir, vou já terminar, podemos construir futuros diferentes. E por isso terminava com esta ideia, uma ideia aparentemente tão simples, mas que eu gostava que fosse poderosa, porque as coisas simples podem ser poderosas. Nós sabemos que a primeira missão, histórica até, da universidade é o ensino. A segunda missão foi a investigação. A terceira missão foi a extensão. Não é? Vocês chamam de extensão. Nós também, assim, a extensão. A quarta missão, que é a missão que me interessa mais hoje, é a integração da comunidade naquilo que nós fazemos. Mas a integração da comunidade no ensino, a integração da comunidade na pesquisa, a integração da comunidade no trabalho de extensão. E por isso é que a pesquisa-ação é tão importante. Não é apenas trabalhar para. Isso era o que nós fazíamos antes, não é? Trabalharmos para, com o nosso conhecimento, etc. Também não é apenas trabalhar com já é bom, mas não é apenas trabalhar com. É ir mais longe, é formular os nossos projetos com quem nós queremos que beneficie dos resultados